minha opinião, Vamp, não vejo o Vinícius Júnior na reserva da seleção. Então, não entendo muito porque que o Tite tá botando o cara no banco se ele quer entrosar o time titular. Outra, o Pedro precisava jogar, Vamp. O cara já não botou o Pedro no primeiro jogo. Bota o Pedro, então, no segundo pra começar jogando. Ele não vai testar o Pedro? Das duas, uma. Ou ele tá de sacanagem, ou ele já decidiu que ele vai levar o Pedro pra Copa e falou, não, deixa o Pedro no banco, quero entrosar mais meu time titular, porque eu acho que o Pedro não teve chance nenhuma, ele poderia merecer um pouco mais do que os outros que já tiveram tantas chances, inclusive o Matheus Cunha, que entrou no último jogo e é um jogador que disputa a posição com o Pedro. Boa tarde, Tico. Parabéns, estava de férias. Férias faz bem, Tico. Folga, 4 dias é folga, não é férias, pelo amor de Deus. É isso mesmo. Mas conta, na hora que os caras vão pegar lá, na hora de dar os 30 dias, aqueles 4 dias que você foi pra lá, tava lá com uma prancha grandona. Boa tarde, Nilson, Maldo, professor Vanderlei. Né? Eu vi a coletiva ontem do Tite, né, ao lado do César Sampaio, e falando, né, a gente já conhece o Pedro de outros carnavais, não vai ser 10 minutos, ou 15, ou 45, ou o jogo todo da Tunísia que vai definir quem vai à Copa do Mundo. Ele fala que é importante, lógico, como todo jogo é importante, se voltar o Brasil hoje jogar no Parque de Príncipe e sair com 5, ou lá, sei lá, né, tomar 5. Todos os jogos importantes, principalmente na reta final para a Copa do Mundo. A gente está vendo aí as grandes seleções, as favoritas do mundo jogando aí entre si. Você vê que a França vai enfrentar a Dinamarca no próprio grupo e se enfrentar na Liga das Nações. Né? E daqui a 2 meses elas vão estar se enfrentando em uma Copa do Mundo, onde a França é atual campeã. Em relação ao Vinícius Júnior, vocês devem lembrar que no melhor momento do Vinícius Júnior, quando o Vinícius Júnior começou a decolar, o Tite não tinha convocado ele para jogar o jogo contra a Argentina. No melhor momento dele, vinha de sequência de gols na Liga dos Campeões, no Campeonato Espanhol. E aí eu acho que alguém se lesiona, o Vinícius Júnior vem, é convocado e já joga de titular contra esse jogo na Argentina, lá pelas eliminatórias, né? E a oportunidade do Pedro, ele falou, o jogo, se o Pedro entrar hoje, está tranquilo, mas eu não confio muito no Tite, não, viu? Entre os 26. Falando sério, não confio, não. Porque, o próprio Everton Ribeiro entrou no jogo passado, pode entrar até hoje de novo, a disputa é com o Felipe Coutinho. Eu acho que o Felipe Coutinho e Gabriel Jesus, por ser homem de confiança, vai estar na Copa do Mundo entre os 26. Lá a cozinha, eu já não sei, talvez o Daniel Alves, o professor falou, vai até falar aí, ele não vai se expor, porque o Daniel Alves já está de férias aí. Final de semana que vem já está de férias. Né? O time dele, mexicano, lá o Pumas não classificou, tem mais um jogo. E aí o cara vai ficar 1 mês e meio parado, sem ter o que fazer, treinando a parte. Né? É um jogo contra a Tunísia, ganhou de Gana, ganhou muito bem. Acho que não vai ser aquela formação que vai começar a Copa do Mundo. A formação é com Casimiro e Fred mesmo, né? Um Paquetá que veste muito bem a camisa da seleção, o próprio Rafinha. Né? Se ele tiver uma opção de Rafinha e Vinícius Júnior, ele vai de Rafinha, de titular. Agora, Mauro... E Matheus Cunha dizer que tá fora, eu não duvido, não. Não tá, não. Você acha... porque chegou-se a se falar aqui no programa que o... As opções, quando tiver fora, é quem joga no Brasil, irmão. No Brasil, por enquanto, o único garantido que vai pra Copa do Mundo no Brasil é o goleiro do Palmeiras. Você acha que o Pedro não tá garantido, hein? Não, nem Pedro, nem Everton Ribeiro, nada. Agora, isso era uma das suposições que eu vi, inclusive na imprensa, até aqui no programa. O próprio Bruno Prado tem bastante contato lá, o Bernardo Ramos também acreditava que isso poderia acontecer. Mauro César Pereira, será que a não colocação do Pedro no time, ele não ter entrado no primeiro jogo, ele não começar jogando nesse, você acha que tem mais a ver com ele já estar garantido na Copa? O Tite já sabe, não, esse é o cara que eu quero com as características que ele tem, queria mais ver a relação dele com o grupo. Ou você acha que não, que é porque o Pedro tem menos chances mesmo do que o Matheus Cunha? Eu acho que isso passa por essa coisa mais chata do Tite de colocar todo mundo numa fila indiana, né? Você chegou depois, entra no final da fila. Você chegou antes, entra ali. Eu acho isso uma besteira, porque são situações diferentes, né? Algumas posições você pode ter dúvidas, você pode ter... Por exemplo, digamos que um lateral direito tivesse surgido, o Kelvin do Atlético Paranaense. Vamos imaginar que esse jogador estivesse jogando... Ele é um bom jogador, não está no nível, acho que, de uma seleção da Copa do Mundo. Mas vamos imaginar que o Kelvin estivesse jogando assim, espetacularmente. Né? Tá voando, todo mundo quer contratar, a Europa está atrás, o Palmeiras quis, o Flamengo quis, não conseguiu levar, o Petralha vem de cara. O Kelvin é lateral do momento. Ele teria que ser testado imediatamente, porque você tem uma carência dessa posição.
Em outras posições você não tem carência nenhuma, você tem fartura de jogadores. É o caso ali desses homens de frente, são vários homens de frente. Mas ele é o único que tem essa característica, o único não, que tem o Matheus também, centroavante 9 típico. Se você leva o cara, pode jogar 45 minutos. Esse foi o grande erro do Scolari quando convocou o Diego Costa, que era desejado pela seleção da Espanha, já tinha dupla cidadania. Aí teve um jogo com a Itália e um com a Rússia. O Diego jogou cerca de 30 minutos somados os 2 jogos. Assim, minutos finais, 13 de um, 17 do outro, ou 16, algo assim. O cara entrou, quando começou a esquentar, acabou o jogo. Ele nem conseguiu se entender. E aí o time já mexido, já não eram os titulares iniciais. Então você já tem um time que é mais meio remendado, né? Ele não conseguiu se destacar. Depois disso que foi, ele foi para a seleção da Espanha. Naquele momento, ele era o melhor centroavante nascido no Brasil. É disparado o melhor. Ele estava jogando um absurdo. Depois ainda foi para o Chelsea e jogou mais ainda. Ganhou um campeonato espanhol lá com inglês lá com o Antônio Conte. Jogando muita bola. Fazendo gol e físico, né? Enfrentando os zagueiros, ganhando na pancada, na força. O Brasil perdeu esse jogador. Poderia tê-lo utilizado em alguns momentos, porque ele mal foi aproveitado. O caso do Pedro não envolve essa questão de dupla cidadania, mas acho que pelo menos 45 minutos, né? Ele poderia jogar. De preferência de saída, para você estar ao lado do Neymar, estar do lado do titular, do Paquetá, né, do Casemiro, do Rafinha, os caras que vão jogar. Para numa situação de jogo que você precisar, você já deu, não é que vai dar um grande conjunto, mas já entendeu um pouquinho o funcionamento do time, de que maneira ter essa referência na área pode oferecer algumas opções outras, né, para esses jogadores. Uma coisa é você ter o Pedro na área e forçar um jogo dele como pivô, poder utilizá-lo porque é um cara que prende um zagueiro adversário. O outro é você ter jogadores mais leves com movimentação, que pode, evidentemente, funcionar, mas é uma outra forma de você fazer o mecanismo da equipe se desenvolver. Então, eu não entendo. E o que ele falou ontem, eu acho até meio esquisito. Não, a gente já sabe o que ele pode fazer, mas não vai mudar. Então precisa convocar, deixa ele no Flamengo. Não leva ninguém do Brasil. Deixa em paz aqui os times daqui, porque a data FIFA, dessa vez, ela funcionou parcialmente. Porque os jogos serão na quarta-feira, do Brasileirão, e os jogadores estão hoje jogando em várias partes do mundo, diferentes jogadores convocados, né, que atuam aqui no Brasil. No caso dos brasileiros, eles estão lá na Europa. Então o cara vai atravessar o oceano e vai jogar amanhã à noite. Fosse uma decisão, talvez fizesse um esforço, mas não tem sentido, né? Então a data FIFA não resolveu totalmente o problema. Então não convoca, já que ele tanto faz, tanto convoca na hora e põe para jogar. E essa coisa do grupo ali, de conviver e tal, acho que isso é importante, você vê como é que a pessoa se ambienta e tudo mais, mas ver em campo acho que seria... E assim, há uma grande curiosidade também, né? Por ver como ele vai se comportar, de que maneira ele vai se sair. Aí ele falou assim, não, que ele já conhece o Pedro, convocamos lá atrás, depois ele teve uma lesão e tal, é verdade, se machucou. Ele já saiu do Brasil, voltou. Só que o Pedro hoje é diferente do Pedro daquele momento. O Pedro hoje é melhor do que daquele momento. Ele não cabeceava. Hoje está fazendo gol de cabeça. Ele não fazia um trabalho de pivô que melhorou muito nessa última temporada. Então tem alguns elementos do jogo do Pedro que ele não tinha naquela época, que ele hoje oferece. Porque é natural, né? Ele tem 25 anos. Então o cara quando tinha 21, 20 é uma coisa, agora com 25 já é outra. O cara vai evoluindo, né? Eu até gosto de lembrar, o Vlahovic, que está na Juventus hoje, na época a Fiorentina tinha os dois, o Pedro e o Vlahovic. O Vlahovic fazia pouquíssimos gols. Pegava a estatística dele, era muito, muito fraco em números. E o Pedro nem jogava. Aí a Fiorentina apostou no Sérvio e negociou o Pedro, emprestou, depois vendeu para o Flamengo, né? Até meio que se arrependeu porque fixou um valor e o Pedro foi bem aqui. Aí já estava lá no papel que eram 14 milhões de euros, não tinha mais jeito, o Flamengo comprou por 14 milhões, mas ele já estava valendo mais naquele momento, que ele tinha saído bem aqui, naquele período inicial de empréstimo. Eles insistiram no Vlahovic, depois de um certo tempo o Sérvio começou a fazer vários gols e foi vendido para a Juventus por 70 milhões de euros. Então, às vezes, demora um pouco o jogador novo, até adaptar, desenvolver um pouco o seu jogo. Eu acho que o Pedro de hoje é diferente do Pedro que trabalhou na seleção há algum tempo. Acho esquisito, assim, não colocá-lo, que não fosse de saída, pelo menos no intervalo, para jogar 45 minutos, para ter condições de se desenvolver. E a história do Vinícius Júnior aí beira o ridículo, né? Acho que qualquer seleção do mundo escalaria o Vinícius Júnior hoje. O cara fez o gol do título da Liga dos Campeões, o cara é o parceiro do Benzema. É a grande dupla de ataque, talvez, do futebol mundial na temporada passada. Talvez não, com toda certeza. Protagonista no Real Madrid, no né? Real Madrid, uma camisa que pesa 1 tonelada. Aí você... Não dá para entender. Quando eu falo assim, falando sério mesmo, assim, quando eu falo que não tô falando que não gosto da pessoa, né? Uhum. Mas não é Everton Ribeiro, Vinícius Júnior, o Tite não é fã. Esses caras estão indo porque estão jogando demais. O Tite não é fã do Vinícius Júnior. Não, mas a situação do Pedro, Vamp, pra mim é até sacanagem. Eu vou passar pro Vanderlei, pro Nilson, a gente vai escutar também a sonora, né, do Tite que o Mauro falou, dele explicando, a gente já sabe do Pedro, ele já sabe de todo mundo.
Se ele for falar já sei do Pedro, é uma resposta querendo chamar o povo de idiota. Ele já sabe também o que ele pode esperar do Vinícius Júnior, o que ele pode esperar do Neymar. Então coloca todo mundo no banco. Ele sabe o que ele pode esperar. Agora, o Pedro não teve as chances que todos os outros tiveram. Todos os outros foram convocados algumas vezes e tiveram chance para mostrar serviço. O Pedro não. Aí ele convoca. O Pedro tinha 2 jogos para mostrar serviço. O primeiro, nada. Tem mais um. O Pedro vai jogar quantos minutos? Vanderlei, Qual o grau Wilson, de dificuldade? Só para concluir minha pra parte. provar alguma coisa. Qual o grau de dificuldade mais? É do Vinícius Júnior, do Richarlison, do Rafinha, do Pedro, de quem? O Vinícius Júnior, pô. Titular do Real Madrid, o lado do Benzema, Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões, campeão. Não é? O Pombo nem joga. A primeira Liga dos Campeões que está jogando é agora. O nível de cobrança e de expectativa. É, né? lógico. Né? É bem diferente. É muito diferente. O Richarlison é um ótimo jogador. Ninguém tá falando que ele é ruim, assim, não. mas é no mínimo estranho. Assim, isso me lembra o Luan. A gente agora, o pessoal faz piada do Luan, mas em 2017 o Luan foi o maior jogador da Libertadores. O Grêmio foi campeão. O Luan não jogava. Os defensores incondicionais do técnico falavam assim, não, ele não se encaixa no modelo de jogo. Gente, você tem 20, agora são 26, 20 e tantos jogadores, então você tem que ter o quê? Um cardápio, digamos ali, para você variar. O Luan poderia ser útil em determinadas situações. Não é para ser titular absoluto, não. Ele não chamava o Luan. Ah, mas o Luan não está jogando nada. Isso hoje, estou falando de 2017, gente. Um ano da Copa, ele não chamava o Luan. Ele não falava isso. Mas alguns colegas que defendem o Tite até debaixo de um terremoto... O Luan foi o melhor jogador das Olimpíadas. Sempre tem. Técnico de seleção sempre tem isso, né? Tem alguns coleguinhas que defendem qualquer situação. Não se trata de ser contra nem a favor, mas de você dar opinião de acordo com aquilo que acontece. Sempre esse argumento. Eram quase porta-vozes do técnico. Não, ele não se encaixa no modelo de jogo. Tem muito a babação. Mas como assim? O Tite, O modelo que dá de jogo? Peraí. um carinhozinho na imprensa. Tem muito a babação. Eu acho que não colocar o Vinícius Júnior é coisa de tonto. Entendeu? Tite, você está sendo tonto. A palavra correta é essa aí. Tem que ir na real. Coisa de tonto. Se você tem o Vinícius Júnior, que é um dos melhores jogadores do mundo, à disposição, você bota ele no banco, é coisa de bobo, é coisa de tonto. É pedir para dançar, entendeu? É provocar realmente e pedir para dançar. Não tem nenhuma justificativa, Tite. Não venha com o seu titez querendo explicar aqui por que você vai colocar o Vinícius Júnior no banco. Porque mesmo com o seu titez, você não vai convencer ninguém. Não dá pra convencer. O cara tá voando. O cara é um jogador reconhecido no mundo como um dos melhores jogadores do mundo hoje. E você bota o garoto no banco e não põe pra jogar na seleção brasileira? Ah, para com isso. Ele é titular absoluto da seleção brasileira. Isso aí, eu acho que tem 2 caras ali que não pode contestar. O Neymar e o Vinícius Júnior. Esses caras têm que jogar na seleção brasileira. É tão coisa de tonto, voltando no tempo e voltando lá para 1970, como aqueles imbecis que falavam que o Pelé e o Tostão não poderiam jogar juntos. Entendeu? É coisa de tonto. Para com isso. Em relação ao Pedro, tem 2 hipóteses. Ou ele já definiu que o Pedro vai para a Copa, exatamente por aquilo que eu tinha de informação, queria chamar o Pedro por causa da função tática que ele pode exercer, diferente dos caras que jogam pela beirada. Era essa a informação que eu tinha. Queria chamar o Pedro por isso, porque taticamente ele é um jogador que ele não tem, um jogador com a mesma característica. O Richarlison não é a mesma característica do Pedro, não. O Pedro é bem diferente, a característica tática do Pedro. Ou ele está definido que já vai levar o rapaz, né? Ou então está fazendo uma sacanagem com o rapaz. Porque você leva o cara para viajar para quê? Tomar café junto com ele? Vou tomar café com você, saber como é que tá a sua família, como é que é aplicando bem o dinheiro no banco. Para com isso, rapaz. Tem que botar o cara a jogar. Eu acho que hoje, pelo menos, meio tempo ele vai colocar. Porque ele botou o Matheus Cunha, né, no outro jogo. Eu acho que meio tempo ele bota o Pedro para jogar. Mas olha, a seleção brasileira tem umas coisas gozadas, né? Que aí você fica com dificuldade até para torcer a favor. Como é que pode você ter um jogador do naipe do Vinícius e não, ele não é o titular do meu time. E você tem razão, nós estamos nas vésperas da Copa. Você tem que entrosar o time que vai começar a Copa do Mundo. E ele está dando sinais de que o Vinícius pode ser banco dele no início da Copa. E outra, né, Vanderlei? Porque a gente fala, mas como o Nilson falou, mas o Pedro, ou ele já definiu que vai, todos que ele tá botando aí pra jogar, ele praticamente já definiu que vai. Então não sei se é muito desculpa por que o Pedro não tá entrando. Eu concordo com o Mauro, eu acho que é muito essa palhaçada. Chegou por último, vai entrar por último. Vamos na filazinha, é prioridade. Pô, os outros já foram muito mais testados. O Pedro merecia ser um pouco mais testado pra ver como a camisa vai cair. Pra ver se ele vai chamar a responsabilidade, se ele pode realmente ser esse 9 que faz tanta falta aí na seleção brasileira. E sobre o Vinícius Júnior,
O Vamp levantou uma situação que pode ser até uma implicância mesmo, dele não gostar. Agora, como Então, que ele não não vai gosta da gostar? pessoa, não. Ele tem a opção. Não se botar- pessoalmente. se ele tiver a opção do. O Gabigol, sei que nem esquece, esse aí já não vai mais. Não vai. O Ó, Gabigol não vai. Entre Rafinha e Vinícius Júnior, certeza que joga o Rafinha. Mas é o que eu Falar falo. dos contrários, né? Mas É o que eu falo. Quem joga Ou em ele time pode grande jogar pros ali. dois. Quem já mostrou ser jogador de time grande ali é o Vinícius Júnior. O Rafinha agora tá no Barcelona, isso que eu tô ok. falando. Mas vai ter que mostrar. mais do que todo mundo no ataque. Ó, tira o Neymar ali. O Vinícius Júnior é titular do Real Madrid há quanto tempo, cara? Campeão espanhol, campeão europeu. Champions. Entendeu? Joga ao lado do Benzema, a incumbência, a responsabilidade é muito maior do que do Richarlison, que estava jogando no Everton, que agora fez o primeiro jogo na Liga dos Campeões pelo Tottenham. Não estou dizendo que o Richarlison não tem que ir para a Copa, não. Estou falando que o Vinícius Júnior carrega um peso maior, uma camisa maior. A mesma coisa eu falo assim, o Felipe Coutinho e Everton Ribeiro. E o Vinícius Júnior não foi mal Se o no Felipe último Coutinho jogo. estivesse no Flamengo, o Felipe Coutinho era titular do Flamengo também. E eu não sei se o Everton Ribeiro seria titular do time lá que Do ele Aston tá. Villa. É isso que eu tô falando, as comparações. E eu achei o Vinícius Júnior, né, Vanderlei, até melhor que o Rafinha no último jogo. Boa tarde a todos. A data FIFA faz isso, que a gente se transforme em pelotão repetitivo, né? Estamos falando muita coisa que a gente vem falando nos últimos dias. Só queria, no meu caso, por exemplo, eu queria lembrar que nós estamos a 59 dias da estreia da seleção brasileira. O Brasil estreia no dia 24, né? Então, estamos a 59 dias da estreia da seleção brasileira. Eu tenho batido na tecla que o Tite já sabe quem vai levar. O bumbum novo nesse avião será o do Pedro, né? Já foi dito aqui, o Nilson já falou isso faz tempo, eu só estou ratificando que o bumbum é do Pedro. Talvez encaixe mais alguém, porque o avião é tão grande, pode ser que encaixe mais o bumbum de alguém aí. Mas ele já sabe de um monte de coisa. Ele sabe qual é o time que vai começar a Copa. Não importa que joga aí, arrebente, que ele já sabe. Então, por que eu discordei do jogo contra a Gana, que ele não colocou o banco para jogar? Porque eu sei que esse contrato de amistosos, que tem 10 anos, né? 10 anos, eles venderam por 10 anos, tem algumas, digamos assim, não é pegadinhas, mas algumas imposições, que você tem que escalar os jogadores mais estrelados. Neymar, começando nessa relação, e os demais, porque os caras pagam uma grana, eles vendem, tá certo? Esses 2 jogos, por exemplo, foram vendidos na França por quê? Porque Gana e Tunísia, tem muita gente que se interessa por esses 2 países. A torcida maior da Tunísia hoje, viu, professor? Maior. Hoje vai ter mais tunisiano que brasileiro. Então, por que vai fazer lá? Porque vende todos os ingressos, é dinheiro, isso é um negócio. Então tem que levar essa tropa mais estrelada? Ok, mas nada impede de você colocar esses caras para jogar no segundo tempo. Eu estou dizendo, a minha cabeça não é nada igual à cabeça do Tite. Desde o jogo contra o Gana, que está dizendo que são os 2 últimos amistosos, coloca o banco para jogar. Eu tenho muito interesse de ver o banco para jogar. Todo mundo que foi no banco, olha, ele tem que arranjar. Pedro, óbvio, né? O Ederson tem que jogar. O Ibañez tem que jogar. Tá certo? Eu até marquei o Everton, para não esquecer ninguém. O Everton Ribeiro tem que jogar, o Antony tem que jogar, o Rodrigo tem que jogar. Esses caras têm que começar o jogo. Deveriam começar contra a Gana. E depois você muda. Tá certo? O Brasil ganhou de 3-0 e depois no segundo tempo não aconteceu nada, né? 3-0. Nossa, e teve gente que já comprou a faixa de campeão do mundo. Recua alguns dias. Gana tomou de... Se eu não estiver equivocado, alguém vai me corrigir aqui se eu estiver errado. Tomou de 4-1 do Japão. Recua uma semana. E nós ganhamos de 3-0 de Gana. Ei, viemos aqui só para ver que orquestra. Nunca vi coisa mais espetacular. É bom ganhar. Eu sempre falo que é bom ganhar. Time fraco você tem que golear. Eu não estou sendo incoerente, mas eu estou vendo o quadro. Mas também sem querer enganar o torcedor, né, Vanderlei? Por quê? Não, é bom ganhar, mas também tá ganhando de um time que tá morto. Mas uma semana antes, Gana tomou de 4-1 do Japão, gente. Então não é um resultado que... Não é um sucesso. Nossa, que baile. Então a orquestra japonesa deve ter sido um sucesso. Que não é o caso, porque Japão tomou um cacete agora, recentemente também. Então, é isso que eu acho que tem que colocar os caras para jogar. Começa com os caras. Depois você muda, você quer pôr aquele time que você vai colocar em campo, porque esses caras não vão jogar na abertura da Copa. Agora, tem gente que corre o risco de ir para o banco, ir para a Copa e jogar 10 minutos.
Quer dizer, eu não acho legal isso. Tá certo? O Pedro, estou batendo na tecla aqui, né? Foi um pedido nacional aí, de uma hora para outra, ele começou a agradar, foi legal. Aquele charme tudo, vai ser chamado, não vai ser chamado. Todo mundo sabia que ia mesmo, estava na cara, tem que chamar um cara, vai chamar o Pedro. Agora põe o Pedro para jogar contra a Gana. Olha, e depois não tem mais amistosos. Pode fazer um joguinho amistoso, a FIFA acabou de liberar com equipe que não participará da Copa do Mundo. Se você quiser enfrentar, por exemplo, Nogueirópolis, você pode jogar um pouquinho antes da Copa, e o Brasil vai se apresentar dia 14, né, oficialmente, dia 14, e depois estreia dia 24. É treino, não me engana, que eu gosto, a Copa já começou, ele já sabe quem vai levar. Olha, se não tivessem esses 2 jogos agora, não ia mudar absolutamente nada. Aquilo que já tinha que acontecer, aconteceu. É um trabalho de anos. Acabou. Será que esses 60 dias agora que vão decidir realmente quem vai jogar? Está tudo definido. Não. Tá escalado o time. Não tem mais, pode mudar um jogador, ok? Mas nada mais, Asmar. Então, eu acho que tem que pôr todo mundo para jogar. Eu queria conhecer o banco jogando. O banco.